ranqueamento desses pacientes, eles têm que ser o mais objetivos possíveis, né? E se vocês forem ler, uma das coisas, acho que mais importantes desse protocolo é porque o protocolo, na verdade, a priorização de pacientes em UTI já é feita sempre, né? Mas agora chegou um momento que essa necessidade vai ser muito maior. E a gente tem, então, que salvaguardar os médicos do ponto de vista ético e jurídico, pelo que eles vão estar fazendo em relação a esse ranking dos pacientes, inclusive do ponto de vista da paz, né, de espírito para esses médicos, porque eles vão estar envolvidos diretamente na definição de quem vai ter mais prioridade e quem vai ter menos prioridade em relação aos pacientes, aos recursos, né? Eu acho que a primeira coisa assim, mais importante é se falar que a gente não está escolhendo quem vai ter chance e quem não vai ter chance de acesso ao recurso, né? A gente está apenas fazendo uma sequência, um ranking desses pacientes. Então, se eu tiver 20 pacientes com necessidade de leito de UTI, eu tiver 20 leitos de UTI, os 20 pacientes serão contemplados com recurso. Agora, se eu tiver 20 pacientes necessitando de leito de UTI, eu tiver só 5 leitos de UTI, eu vou fazer uma escolha técnica baseada em critérios objetivos, com total transparência, como diz a regra do protocolo, para que os pacientes que tenham mais chance de ter sobrevida, eles sejam alocados em primeiro lugar, né? Se por acaso houver, ao longo do período, disponibilidade de mais recurso, os demais pacientes que estarão na fila serão contemplados. A gente não está excluindo ninguém. Protocolo não é para tirar a chance de um paciente. Não é para isso. É para a gente dar chance àquele que vai ter o maior benefício, né? São critérios objetivos. Uma coisa que eu preciso... né? A gente chegou num momento na saúde, né, da população, e muitos falam, mas por que não amplia o número de leitos de UTI? Por que não aumenta o número de leitos de enfermaria? A gente chegou no momento que os recursos são escassos, então a gente precisa concentrar nossos esforços. A gente chegou no momento que eu tenho hoje no hospital em torno de 50 leitos ativos de UTI. Eu tenho recursos para esses 50 leitos por um determinado momento. A partir de um instante que eu amplio isso, eu começo a ter uma dispersão dos meus recursos, eu vou estar, em vez de atender 50 bem, eu vou estar atendendo 80, 90 de uma forma razoável para ruim. Então, eu vou estar, em vez de estar dando chance para 50 se recuperarem, eu vou estar com 80 pacientes internados e nenhum deles vai ter chance. Então, a gente precisa concentrar os esforços para salvar o maior número de vidas nesse momento. Tá? O Dr. Giovanni, então, ele já trabalha, né, nessa área da medicina intensiva já há bastante tempo aqui no hospital, ele é o coordenador da unidade coronariana. Eu gostaria, então, que o Giovanni falasse mais alguma coisa em relação a isso. Tá. Obrigado, Eymar. Boa tarde a todos. Estou trabalhando em UTI cardiológica já desde 2006 e exerço a função de coordenador há mais de uma década. E confesso a vocês que eu nunca passei uma situação de tanta limitação de recurso como a gente está vivendo hoje em dia. A gente teve que ampliar muito a nossa capacidade de atendimento e todos os colegas estão com uma carga horária muito maior do que a desejável para manter a saúde das próprias equipes, não só dos médicos, mas toda a parte multidisciplinar, enfermagem, fisioterapia. Eu gostaria de dizer frisar, principalmente as palavras do Marcos, de que a ideia é que todos os pacientes sejam atendidos. Então, esse protocolo em que a gente está aí procurando implementar, a gente está se adiantando em relação a algumas regiões. Informalmente, essa ferramenta já vem sendo aplicada no oeste catarinense, que está passando por uma situação muito mais dramática do que a nossa. E pelas reuniões que a gente acompanhou aí com a Secretaria de Saúde e com equipes de terapia intensiva, a tendência é que esse protocolo seja unificado e que isso seja uma iniciativa da própria Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós estamos, na verdade, nos adiantando nesse trabalho. Nós estamos buscando já ficar preparado e capacitar as equipes para que, numa eventual situação de emergência, a gente já tenha esse pensamento organizado, essas rotinas organizadas, e a gente possa salvar o maior número de vidas e a gente possa
dar maior chance de sobrevivência para os pacientes que têm mais chance de ser salvos, né? Então, a partir do momento em que os leitos de UTI se tornarem limitados, e já estão se tornando, a partir do momento em que a gente começar a ter falta de infraestrutura, respiradores, sedativos, bloqueadores neuromusculares, a gente vai ter que estar preparado para esse cenário, para saber em quais pacientes a gente tem mais chance de sucesso, ou seja, qual vai ser a nossa probabilidade de salvar mais vidas, em que cenários que a gente vai poder salvar mais vidas. Esse vai ser o nosso dilema, é um dilema técnico, é um dilema ético, é doloroso para nós ter que fazer essas escolhas, gera discussão e dúvida mesmo entre os nossos pares, mesmo nós entre médicos, isso tem gerado bastante discussão, essa discussão está evoluindo e eu quero que todos saibam que a nossa intenção é essa, que todos sejam atendidos e que a gente priorize o melhor atendimento para cada perfil de paciente. Então, só lembrando que essa nota que nós, né, esse ofício que a gente encaminhou ontem ao secretário de Saúde foi em nome dos 3 hospitais, né? Então, a nossa realidade aqui não é do Santa Isabel, é uma realidade do município e também dos municípios ao redor, que a gente tem, desde o começo da pandemia, desde de março do ano passado, a gente começou um processo de comunicação diária de todos os hospitais da região. Hospital Oásis de Timbó, Hospital Beatriz Ramos de Indaial, Hospital de Gaspar, inclusive o Hospital de Brusque, que apesar de ser um pouco mais distante, né, os 2 hospitais de Brusque também estão em constante comunicação conosco, para que a gente tenha então, sempre a melhor, como é que eu vou dizer para vocês, o melhor atendimento do paciente. Muitas vezes um paciente de Timbó, ele vem a Blumenau procurar o seu médico aqui, e às vezes o nosso recurso aqui está escasso, mas em Timbó tem a disponibilidade, então a gente está o tempo inteiro conversando e encaminhando os pacientes entre os hospitais para nunca deixar ninguém sem atendimento. Então esse é um detalhe acho importante, que tanto a Prefeitura de Blumenau manteve um canal de comunicação aberto, diário, com todos os hospitais. A gente tem se conversado praticamente todos os dias, inclusive sábado e domingo. Tá? O Evandro pergunta, né? Se tem hoje os hospitais têm fila de espera para UTI? Tem, né? Tem pacientes que estão já triados, aguardando leitos de UTI, mas ainda não estão entubados, que seria então a condição que a gente tem utilizado hoje como o último recurso, né, desses pacientes é a intubação. Então a gente está tentando mantê-los ainda com máscara de Hudson, né? O maior tempo possível e só realmente levá-lo para a UTI quando ele vai para o momento de fazer a ventilação mecânica. Então, existe fila de espera, mas no nosso hospital hoje não tem, nesse momento, né, nenhum paciente entubado aguardando UTI. Mas isso é uma coisa dinâmica. Eu imagino que os outros hospitais estejam ainda na mesma situação que nós. Nos últimos 10 dias, aí, quando a gente houve realmente o agravamento da pandemia, a gente teve em alguns momentos pacientes intubados no pronto-socorro aguardando leitos de UTI, mas nenhum desses pacientes aguardou mais do que 18, 24 horas para ir para uma unidade de terapia intensiva. Então, Blumenau a gente tem tido essa situação, podemos dizer assim, dentro do controle ainda, né? E todo esse movimento que a gente tem feito em relação a esse protocolo é para que a gente consiga atender a todos os pacientes. Isso que é o mais importante, que todo mundo tenha consciência. Em relação também então aos profissionais, né, quantos estão faltando? Na verdade, o quadro de funcionários do hospital, ano passado nós tínhamos uma média de 60 a 80 vagas em aberto ao longo do ano, e no final do ano essa quantidade de funcionários, de vagas de emprego em aberto estava em torno de 130. Chegou a 180, mas a gente conseguiu fazer uma contratação para repor esses pacientes. Estamos hoje com uma média de 130 funcionários ainda faltando no quadro de RH do hospital, que é em torno de mais ou menos 900 funcionários de assistência. É isso, né, Juliana? Isso. 900 de assistência. Então, assim, isso não é só o nosso hospital, os outros hospitais também estão sofrendo essa dificuldade de reposição de profissionais. Tá?
como que os leitos são regulados. Então, vamos lá, os leitos são regulados, o Giovanni poderia falar como isso funciona, já que isso é mais parte dele. Existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina que determina como que a gente regula os leitos de UTI, e isso ainda é válido, né? Então, a gente tem pacientes de prioridade 1 a 5, pacientes com prioridade 1 são os pacientes que têm alguma enfermidade crítica e que não tem nenhuma limitação ao tratamento da doença, eles não têm nenhuma condição grave de saúde que limite sua expectativa de vida. Pacientes do leito de prioridade 2 são pacientes que vão ser submetidos a procedimentos complexos de alto risco e que também não têm nenhuma limitação aos cuidados de saúde. Pacientes 3 são pacientes com enfermidades críticas com limitações. Paciente 4, pacientes que vão fazer vão fazer procedimentos complexos que precisariam de cuidados intensivos, mas já tem alguma limitação ao seu cuidado, né? Já tem alguma limitação de expectativa de vida. E o paciente 5 é o paciente que é um paciente que já está em risco iminente de morte e que é um paciente que tem uma probabilidade grande de não ser salvo. Então, esse é um paciente em que provavelmente ele não vai, que seria considerado até inadequado colocá-lo no leito de UTI. É um paciente, usando uma palavra triste, mas uma palavra que descreve o paciente moribundo, o paciente que está em risco de morte iminente. A questão a partir do momento que valesse esse protocolo, essa regulação, esses princípios do CFM, da normativa, eles continuam os mesmos. A gente continua utilizando essa regra, mas a gente tem que também entender que esse recurso vai ser limitado e que esses pacientes, por exemplo, que seriam submetidos a cirurgias eletivas complexas, essas cirurgias elas vão estar suspensas. Então, a gente vai estar tratando de pacientes provavelmente de prioridade 1, 3 e 5. A gente vai cuidar de pacientes críticos sem limitações ao cuidado, pacientes críticos com limitações ao cuidado e pacientes que muito provavelmente não podem ser salvos de tão avançada que está a sua condição de saúde ou de doença, como vocês preferirem. Nas reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, respondendo a pergunta do Pancho, esse protocolo ele deve ser válido a partir do momento em que a gente esteja em um decreto de estado de emergência. Tá? Foi isso que nos deram a entender. Esse protocolo, falando para vocês oficialmente, um protocolo unificado entre todas as macro-regiões. Tá? Foi isso que nos deram a entender, que vai ter uma ferramenta única que virá através de uma orientação pela Secretaria Estadual de Saúde. Este protocolo que nós estamos implementando é uma ferramenta inicial para organizar o nosso atendimento, em que a gente já está se adiantando, a gente já vai estar se preparando para essa situação de crise. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas, a intenção não é criar o pânico, a intenção é dizer para as pessoas, nós estamos tentando atender todo mundo da melhor forma possível. E eu acho que isso já responde a pergunta do Jefferson. Como que a gente pode comunicar e como que a gente está tentando comunicar isso para a comunidade a gente vai analisar todos os casos, um a um, todas as solicitações de vaga em UTI, vai ser feita uma revisão de todos esses casos por uma junta médica com um representante da equipe multidisciplinar, que em geral vai ser um enfermeiro, e também em contato com alguém da comunidade. A gente está já com o comitê de ética aqui do hospital também ciente de toda essa situação, para que a gente não cometa nenhum equívoco do ponto de vista técnico e ético. Eu acho que isso aí é o mais importante para esclarecer para as pessoas. A gente quer atender todas as pessoas e quer priorizar o melhor atendimento para cada perfil do paciente. Já só interrompendo um pouquinho, né? Hoje já rodou nas redes sociais vários comentários daquilo que aconteceu em outros estados, né? O pessoal falando que agora aqui em Blumenau a gente vai começar a escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então é importante a gente deixar claro como isso funciona. Acho que o Giovanni poderia falar, mas na verdade a gente não vai escolhendo quem vai viver ou quem vai morrer. Não é esse o intuito desse protocolo, né? Na verdade é muito mais organizar a fila, o ranking dos pacientes que vão ter a prioridade em relação aos recursos. Né? Então, acho que seria interessante todos vocês da imprensa lerem o protocolo
né, com um olhar bem crítico em relação, que o Gabriel vai mandar para vocês depois, que lá ele fala que, na verdade, o objetivo é salvar todos. Não podendo salvar todos, é salvar o maior número de vidas. E depois é salvar o maior número de anos de vida. Então, acho que a gente trabalha, se a gente puder, a gente vai tentar atender a todos os que estão chegando ao hospital. A gente não vai escolher quem vai viver ou quem vai morrer. Não é esse o intuito do protocolo, né? Muito pelo contrário, dá a maior chance de utilizar os recursos disponíveis para salvar o maior número de pessoas. Tá? Uma situação que eu acho importante as pessoas saberem que quando as pessoas falam, vocês vão escolher quem vai viver, quem vai morrer, é uma questão ética e muito importante para vocês entenderem que os médicos que estão fazendo essa triagem, eles têm um envolvimento, muitas vezes, pessoal, né, na lida com a situação, né? E o protocolo, ele, na verdade, ele foi construído para transformar essa triagem mais impessoal possível. Até porque a gente tem que entender que a carga emocional sobre o médico que está fazendo essa triagem é extremamente grande. Né? Os médicos que fazem a triagem ali, é extenuante o serviço. Apesar de ser um serviço um tanto quanto burocrático, né, de análise de prontuário, mas ao final do período eles estão extenuados, porque a responsabilidade, tanto do ponto de vista técnico e ético, de tentar fazer o que está mais dentro do protocolo é muito grande. Então, uma das coisas que a gente tem já identificado é que a análise da fragilidade do paciente, que é uma análise à beira-leito, vai ser feita por uma equipe e a análise dos prontuários por uma outra equipe, para não haver envolvimento emocional nenhum nessa triagem. Então, isso é muito importante que vocês saibam que a gente tem feito isso de uma forma sistemática, seguindo estritamente o que está dentro do protocolo. Tá? Mais alguma coisa em relação a isso, Giovanni? Esses são os preceitos. A partir do momento em que a gente tiver que aplicar essa ferramenta, a gente tem que tentar ser o mais objetivo possível e o menos subjetivo possível. A partir do momento em que a gente se deixa levar por questões de amizades, laços afetivos, laços profissionais, conflitos de interesse, validades sociais, né? E a gente tentou montar um grupo de médicos e de membros da equipe multiprofissional o mais isento possível e contemplando várias especialidades nesse nosso comitê de triagem, nessa comissão de triagem, como a gente pode chamar, para que justamente essa avaliação seja o mais isenta possível, sem conflitos de interesse. Então, para que a gente tente avaliar esses pacientes com critérios objetivos, critérios validados, ferramentas que são utilizadas para determinados fins, principalmente para determinar a condição desse paciente, se é uma condição que está grave, se ele já tem outros agravantes de saúde, se esse paciente é um paciente que já tem uma expectativa de vida mais curta que outro, para tentar justamente saber, se eu tiver 20 pacientes para atender, não é que eu estou escolhendo quem vai viver ou quem vai morrer, eu preciso saber quem eu vou atender primeiro se eu estiver num cenário de catástrofe. Tá, então, mais uma pergunta que foi feita, que é esclarecer o que são os leitos de guerra, né, e se vamos abrir novos, né? Quem fez essa pergunta foi Quem foi que fez a pergunta? Foi o Evandro. O Evandro, né? Então, assim, os leitos de guerra são leitos que a gente, no começo da pandemia, que a gente conseguiu abrir, né, conseguiu operacionalizar dentro de uma estrutura a qual a gente não consegue vou dar um exemplo. No começo da pandemia, nós fizemos no centro cirúrgico, por uma semana, 10 dias, 10 leitos de UTI. Quando eu falo em operacionalizar 10 leitos de UTI dentro do centro cirúrgico, quer dizer que eu estou prejudicando o tratamento dos pacientes que precisam daquele recurso, do centro cirúrgico. Então, lá naquele primeiro mês da pandemia, nós tivemos uma situação tanto quanto inusitada, que o Covid surgiu e as demais patologias desapareceram. Então, a gente conseguiu montar dentro do centro cirúrgico 10 leitos de UTI.
Porque as cirurgias não aconteceram, não porque nós não dispusemos do recurso naquele momento, mas porque os pacientes não estavam no pronto-socorro, não estavam internados, né? Houve até eu brinco sempre, houve uma epidemia de saúde no meio da pandemia do Covid naquele primeiro mês. Né? Então, assim, a gente conseguiu realmente operacionalizar leitos de UTI dentro do centro cirúrgico. Se eu for fazer isso hoje, eu vou causar um problema até muitas vezes maior do que o leito de UTI ativo lá naquele setor, porque eu vou ter que deixar de fazer cirurgias que estão em pacientes que, se eu não fizer, vão morrer, muitas vezes até antes do que o paciente do Covid. Então, a gente precisa saber que leitos de guerra são leitos que vão ser ativados dentro da possibilidade, tanto da parte de estrutura e de recurso, e também da demanda das demais patologias. Então, assim, eu não posso dizer que eu vou abrir um leito de UTI dentro do centro cirúrgico sabendo que eu tenho paciente morrendo de diverticulite. Isso é inviável, né? Ou um jovem acidentado com uma fratura de fêmur, né? Não tem como deixar de atender esse paciente para operacionalizar um leito de UTI. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que existe um limite técnico dentro das especialidades e dentro do atendimento que a gente tem no pronto-socorro. Então, como o hospital, agora falando especificamente do Santa Isabel, ele é um hospital que tem pronto-socorro porta aberta, eu vou continuar atendendo pronto-socorro. Paciente politraumatizado, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, isso eu não tenho como ser diferente. Então, eu não tenho mais como fazer leitos de guerra em algumas estruturas que no primeiro mês, lá no começo da pandemia, foram operacionalizadas nesse momento. Né? Agora, se o povo deixar de sofrer acidente de carro, se o povo se cuidar, né? Não se colocar em risco, né? Diminuir consumo de bebida alcoólica, todos os fatores que elevam o número de patologias, né? Que fazem a população procurar o pronto-socorro, se a população cooperar, de repente a gente tem condições de aumentar o número de leitos. É uma coisa que não depende mais da gente, depende agora da colaboração de todos, né? Certo, Gabriel? Mais alguma coisa? Certo, então. Para a gente encerrar, né? Daqui a pouco terminando aqui a coletiva, eu já mando a nota para todo mundo, junto com o protocolo. Só que é importante que a gente faça, então, novamente o alerta que a gente já fez tantas vezes para a população, né? Como que a população deve se comportar para que a gente consiga resolver essas situações, inclusive não precisar utilizar os protocolos? Assim, a gente tem visto uma questão pessoal, um ponto de vista meu pessoal, né? A gente não precisa esperar o poder público fazer alguma coisa para a gente saber, para a gente fazer o que é certo, né? Eu acho que todo mundo da comunidade já sabe o que tem para fazer para não se colocar em risco de contaminação, né? Tanto contaminar a si próprio quanto passar adiante o vírus, né? E a gente tem visto ainda na cidade, mesmo nos finais de semana, com o lockdown decretado nos finais de semana, a gente tem visto que a população não tem respeitado. Então, a gente também, agora acho que cabe ao cidadão botar a mão na consciência e saber o que ele tem feito para contribuir para melhorar essa questão da disseminação do vírus. Né? Acho que a gente está na hora de a gente exigir menos do poder público e fazer mais como cidadão individual, não esperar que o outro faça. Né? Toda vez que você coloca numa situação de risco, você está colocando em risco não só a sua saúde ou do que está com você na festa, no encontro social, mas a população toda. Então, às vezes, é o avô que não vai conseguir leito de UTI porque a neta foi numa festa com os amigos e lá tinha alguém que estava contaminado, podia estar até inocentemente na festa porque estava assintomático naquele momento, mas ele colocou em risco toda a turma e todas as famílias que estavam representadas por esses jovens. Então, é isso que a gente pede, então, para que a população tenha consciência da sua parte. Faço minhas palavras do Marcos. Eu acredito que se as pessoas se cuidarem e diminuírem a curva de contágio, vai acontecer o que nós precisamos. Nós precisamos que cheguem menos pacientes graves. Isso só vai acontecer se as pessoas se cuidarem melhor. As pessoas precisam usar máscara, respeitar distanciamento, cuidar da própria saúde, cuidar da saúde das suas famílias
e nós temos percebido que não existe mais aquela questão de não é comigo, eu estou bem de saúde, não vou pegar. A gente tem visto pessoas cada vez mais jovens desenvolvendo formas graves. Então, o recado é para todos têm que se cuidar. Certo, então, obrigado, doutor Giovanni, obrigado, doutor Marcos. O pessoal também que acompanhou a nossa coletiva, muito obrigado. Eu já vou encaminhar a nota para vocês, junto com o protocolo. Tá? Um abraço a todos, boa tarde. Você acompanhou, então, a coletiva de imprensa que foi convocada pelos médicos, né, pela direção dos hospitais Santa Isabel, Santo Antônio e Santa Catarina, eles que enviaram um ofício à Prefeitura de Blumenau, comunicando que irão adotar protocolos de triagem dos pacientes a serem internados nas UTIs tratamento intensivo exclusivas para a Covid-19, as UTIs. O motivo é a escassez de recursos para atendimento dos pacientes que necessitam de leito com suporte intensivo. Os protocolos foram estabelecidos por entidades médicas do país, como a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, ABRAMEB, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e leva em consideração o risco de colapso causado pela pandemia de coronavírus. Elas estabelecem uma pontuação que apoia os médicos na avaliação de quais pacientes devem ter prioridade nos leitos de UTI disponíveis. As entidades produziram o guia para momentos em que, mesmo após a ampliação de leitos, a demanda de atendimento supera a capacidade dos hospitais. O objetivo é salvar o maior número de vidas e também o maior número de anos-vida, ou seja, o protocolo seleciona aqueles indivíduos ou as pessoas com maior probabilidade de sobreviver à Covid-19 e que ainda não passaram por todos os ciclos da vida humana. Pacientes jovens sem comorbidades graves e com capacidade de reagir ao vírus têm maior chance de ocupar um leito de UTI do que idosos portadores de doenças que encurtam a expectativa de vida e agravam o quadro de Covid-19. Então, mais uma vez, nós estamos vivendo um colapso na saúde pública de todo o Brasil. Estamos com todos os leitos de UTI para a Covid-19 ocupados, preenchidos. Já estamos usando leitos de guerra, para atender também pacientes com Covid-19. Então, mais uma vez, é importante frisar aqui, nos microfones da nossa 88.7 FM, que todos nós somos parte da solução do problema. A pandemia está no mundo inteiro. O Brasil está caminhando aí numa mão contrária do mundo inteiro. Quando o mundo começa a reduzir os casos, o Brasil tem aumentado em muitos casos de Covid-19 e por isso é importante que as pessoas tenham consciência de que nós temos um tratamento preventivo, que é o uso da máscara, que é lavar a mão constantemente com água e sabão, ou usar álcool gel e principalmente manter o distanciamento de no mínimo 1,5 metro. Esta é a melhor medicação para combatermos, nesse momento que não temos vacinas disponíveis ainda para a população brasileira, combatermos o vírus. Então temos que tomar cautela, temos que ter cuidado, Vamos trabalhar sim, mas com responsabilidade. Quem não tem que sair de casa, permaneça em casa, em segurança. Permaneça em casa, só saia de casa com extrema necessidade. Você tem que ir ao mercado, então vai uma pessoa só no mercado fazer compra. Uma só pessoa faz compra, vem para casa, beleza. Vai trabalhar, tome cuidado, Sai de casa, lave bem as mãos, sai de casa, Vá para o seu trabalho, chegou no trabalho, lave bem as mãos de novo, use álcool gel, constantemente lave as mãos, use a máscara, Evite ficar sem máscara também no local de trabalho. Então, quanto mais nos protegermos, vamos reduzir o número de pacientes que estão precisando de UTI. Porque está nesse ponto, Vão ter que escolher quem vai ocupar um leito de UTI. Não temos leito para todo mundo, E não é só a falta de leito, é a falta de profissionais. Nós estamos há 12 meses numa pandemia, médicos em exaustão, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os pessoal que trabalham em hospitais estão aí saturados, estão cansados, muitos se contaminaram com a Covid-19, estão afastados, outros já morreram
né? Porque foram contaminados e acabaram morrendo por Covid-19. Então, gente, nós estamos numa situação complicadíssima. Se queremos que a economia continue funcionando, e a grande maioria quer trabalhar, eu não posso ficar em casa, não pode ter lockdown. Então, se não quer lockdown, se não quer ficar em casa, não quer que fechem tudo, temos que fazer parte desse projeto e nos cuidarmos. Temos que nos cuidarmos. De novo, distanciamento social, uso de máscara e lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Esta é a melhor solução para combatermos a Covid-19 neste momento que não há vacina para todo mundo. As UTIs estão lotadas, estão cheias, isso é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, não tem condições de mandar ninguém daqui para estado nenhum. Também estão com deficiência, com falta de leitos de UTI. Então, nós temos que fazer nossa parte. Nós temos que contribuir. Então, vamos agir com responsabilidade, sem festinhas, sem aglomeração, sem buscarmos, né, para dentro da nossa casa a Covid-19. Ela não vem sozinho para dentro de casa. As pessoas pegam Covid porque não estão se cuidando suficientemente para não serem contaminados. E antigamente, algum tempo atrás aí, você ouvia falar que alguém morreu de Covid, alguém estava com Covid. Hoje nós já estamos aí vivendo a situação seguinte, nós já conhecemos alguém da família que pegou Covid, ou um amigo próximo, ou que já morreu pela Covid-19, ou algum parente ou algum amigo. Eu recebi a informação hoje que ali no litoral tem um restaurante Rodomar. Lá faleceu o filho do casal, depois morreu a mulher e o pai está no hospital também muito mal. Na mesma família. Então nós não queremos isso para nós. Não queremos para nós também esta dor, esse sofrimento de termos alguém da família com Covid que perder a vida, vai perder a vida se não tiver tratamento adequado, ou conforme as comorbidades que tem também a pessoa, vai se agravar e pode perder a vida. Então, se nós não queremos isso, nós temos que, todos nós juntos, desde os jovens até os mais velhos, nos conscientizarmos. Nós somos parte do problema, então vamos ajudar a buscar a solução. É buscarmos o isolamento social para quem pode ficar isolado. Quem sai para trabalhar é para trabalhar, ir para o trabalho e voltar para casa. Não é fazer festinha, não é para praia, não é para fazer acampamento, não é para fazer algazarra, não é fazer aglomeração. Então vamos ter responsabilidades para que nós possamos vencer a Covid-19. Juntos nós vamos vencer. Não vamos permitir que a Covid-19 vença a nossa gente. Já morreu muita gente e nós não queremos que mais ninguém morra. Só para ter uma ideia, no boletim epidemiológico do município de ontem, segunda-feira, 73 pessoas estavam internadas em leitos de UTI aqui dos hospitais Blumenau. Todos os 66 leitos exclusivos para a Covid-19 e mais 7 dos leitos de guerra estavam ocupados ontem. A tendência é piorar isso. Embora a prefeitura informe a possibilidade de abrir mais outros 21 leitos adaptados e uma necessidade, os hospitais têm revelado a dificuldade para contratar pessoal suficiente. Então não tem profissionais hoje para ser contratado. Não adianta abrir uma UTI se não tiver médico, não tiver enfermeiro, técnico de enfermagem para atuarem na UTI. Então, gente, vamos nos cuidar para que nós possamos, então, vencermos essa luta contra o Covid até termos vacina suficiente para vacinarmos toda a população que assim queira se vacinar. Agora são 16h40, você acompanhou aqui então pela Rádio Nereu a coletiva de imprensa que foi convocada, né, pelos hospitais Santa Isabel, Santo Antônio e Santa Catarina para falar sobre os protocolos que vão ser adotados para a internação de pacientes com Covid-19 nas UTIs dos hospitais Blumenau. Você segue agora a nossa programação normal e assim, se for preciso, voltamos a qualquer momento novas informações, ou você acompanha toda a cobertura da coletiva, as informações, as repercussões, logo mais, né, às 6 da manhã desta quarta-feira, no Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Nereu. Continue então com a nossa programação normal. Rádio Nereu Ramos na cobertura do novo coronavírus. Sua rádio de jornalismo levando a informação que você precisa. - 88.7. A rádio que informa quem decide, agora no FM. 4h41.
Rádio Nereu Ramos, a rádio que você conhece e confia, agora na frequência 88.7.